Salve galera, começando mais um vídeo aqui, sim, começando mais um vídeo e... Cara, como eu falei aí nos vídeos passados, eu tô bem focado nessa questão de estudar, né? E eu tô intercalando entre os estudos e os projetos e tudo mais. Mas eu vou explicar. Só que aquele negócio, depois de dar uma almoçada, um energéticozinho, só pra gente ter energia pra aguentar chegar no final do dia, né? Porque hoje o dia tá complicado, velho. Hoje tá sendo um dia, assim, de extremo desafio, de extrema paciência e de extrema convicção de que nem tudo sai como a gente espera. Mas, tirando esses pormenores, é isso mesmo. É isso que eu falei com vocês. Basicamente, eu tô intercalando na questão dos projetos, né? E na questão dos estudos. Porque uma das coisas que eu preciso fazer... Deixa eu colocar aqui que tá congelando. Uma das coisas que eu preciso fazer é estudar mais algumas técnicas de desenho, técnicas de escrita, inglês, programação. Eu tenho que estudar algumas coisas de programação, tanto para o trabalho quanto para questão de desenvolvimento de jogos. Tenho que estudar world building, web designer. Não, web design não, porque isso aí eu já domino. Não, nunca a gente domina tudo. Porque sempre a gente está podendo aprender algo novo, né? Que acaba surgindo. Mas assim, eu tenho que intercalar todas as coisas que eu preciso aprender com os trabalhos, né? Os projetos. E muitas vezes eu pego e faço o quê? Né? Eu determino o que eu vou estudar baseado no que eu estou desenvolvendo. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto de um jogo, eu vou lá e começo a estudar coisas relacionadas ao que eu preciso aprender para desenvolver aquele jogo, entendeu? Ou, no caso, preciso escrever um livro, então eu aprendo técnicas baseadas no que eu quero aprender para escrever aquele livro. E assim eu vou unir o útil ao agradável. E algumas das coisas que eu estou aprendendo, eu acabo também trazendo aqui para vocês, ensinando, porque quando a gente ensina, a gente maximiza aquilo que a gente está aprendendo. É uma técnica milenar e que eu acho que vocês deveriam aplicar. Então, sempre que você aprender algo novo, tente ensinar alguém. Se você conseguir ensinar alguém com perfeição, significa que o seu aprendizado foi eficiente e você se deu bem. Basicamente é isso. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tô separando algumas coisas e o que eu tô estudando, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Mas isso é ali no computador. Então, galera, basicamente eu faço isso aqui, ó. Tava estudando Word Building, como eu falei com vocês nos vídeos anteriores, e aí eu venho com a definição de Word Building e as coisas que eu estou estudando, né? Então, por exemplo, etimologia, gênero, história, métodos, né? Elementos, dicionário. E aí, quando eu clico nisso, ele vai me levar para algum texto que eu falo alguma coisa sobre essa situação, certo? E aí eu faço isso para tudo. Aí, por exemplo, no caso do métodos aqui, ó, eu tenho uma coisa mais completa que fala sobre os métodos. E quais são esses métodos? De cima para baixo, de baixo para cima e do meio para fora. No caso, basicamente, são as metodologias de criação de world building, né? Então, isso aqui é meio que como se fosse o meu segundo cérebro relacionado ao que eu estudo. Então, basicamente, eu vou lá, aprendo, transcrevo para cá e aí eu continuo estudando. Ah, apareceu uma coisa interessante, eu venho aqui, faço a marcação e coloco aqui. Porque quando eu estou escrevendo aqui, basicamente, eu estou aprendendo novamente, porque o que eu aprendi, eu estou tentando transcrever para cá, fazendo com que funcione melhor essa maximização do conhecimento na minha cabeça. E quando eu ensino, é a mesma coisa. É igual eu estava falando com vocês lá naquele vídeo de Ucronia, e aí eu venho aqui, ó, por exemplo, Ucronia. E aí ele vem, na ficção, a ucronia é um gênero que se baseia no princípio de reescrever a história a partir da modificação do passado. Ucronia é um neologismo do século criado por Charles Renouvier com o modelo da utopia. A palavra designada, portanto, não é, portanto, um não tempo, ou seja, algo que não existiu. Então a gente muda um fato histórico, criando uma nova vertente que a gente pode colocar aí como uma utopia, algo que não existe.
né? E aí a gente consegue criar o nosso novo mundo, podemos dizer assim. E basicamente isso já ajuda você a maximizar seu conhecimento. Quando eu faço alguma coisa relacionada à programação, na maioria das vezes eu já coloco o código-fonte ali para que eu consiga ver o código-fonte e depois eu tenha como referência. Só que aí o que normalmente eu tento fazer? Eu tento colocar uma explicação de como eu utilizo aquele código-fonte, para que serve e o que ele faz. Então, por exemplo, se eu crio um método que vai validar um CPF ou vai consumir a API que busca um CPF, por exemplo. Então eu coloco método criado para validar um CPF ou método criado para fazer uma busca de CEP. E aí dentro desse método eu coloco o código base, que eu posso modificar ele à medida que for necessário para o projeto que eu estiver usando, ou eu posso criar um método que seja genérico de forma que eu consiga utilizar ele em qualquer projeto que eu for utilizar, bastando eu passar um parâmetro, alguma coisa assim. No caso, por exemplo, quando você está fazendo uma consulta de CEP é mais fácil. Você vai lá, coloca o CEP e aí a API, o seu método faz a busca na API e traz o retorno daquele endereço e tudo mais. Então, basicamente é assim que eu faço o processo de estudo, né? E assim, aprofundando mais, eu uso o Planner. Como eu já falei com vocês, é um planner feito no Notion. O Notion é gratuito. Se você ainda não tem o Notion, link tá aqui na descrição. Se você interessou no planner, como eu já falei outras vezes, você também pode adquirir o planner aqui na descrição. Tá num preço aí promocional, porque basicamente nesse planner eu coloquei tudo basicamente que a gente precisa para fazer um controle de estudo financeiro, controle da nossa vida. Mas é aquele negócio, não significa que você vai usar tudo. E, claro, você também não precisa comprar o Planner. Você pode baixar o Notion, o link está aqui, e aplicar as suas estratégias, os seus métodos, o que você precisa. Depois eu vou fazer algo mostrando a minha tela, gravando a tela, mostrando aqui para vocês um vídeo mesmo, utilizando o Notion, mostrando como eu faço algumas coisas, para ficar mais fácil de vocês entenderem como que é fácil criar um módulo novo no Notion, como que é fácil adicionar alguma coisa, né? Porque acho que fica muito mais fácil do que eu ficar mostrando só a tela aqui. Mas basicamente, além disso, eu faço anotações em papel, né? E às vezes eu faço mapa mental, né? Aí, tipo assim, no caso do mapa mental, normalmente eu pego depois o link do mapa mental e atrelo ele aqui no Notion para ficar mais fácil de visualizar, porque aí é só dar um clique e ele já me direciona para o mapa mental que eu preciso, né? Eu tô para fazer um mapa mental aqui na questão do Marxo Futurista, que seria uma versão do México que ele não foi descoberto, então os povos lá gerou uma nova cultura, uma nova divisão política e tudo mais, então eu tô que é baseado no curso que eu tô fazendo. Então aí eu tô replicando o que o autor está fazendo para ter como consulta, mais fácil, entendeu? Mas, assim, são várias metodologias, não significa que essa metodologia que eu tô fazendo vai servir para você e você vai conseguir estudar melhor, né, podemos dizer assim, mas é uma metodologia que eu utilizo. E claro, eu vou estar sempre tentando compartilhar com vocês essas metodologias, essas formas com que eu faço alguma coisa para facilitar em relação ao aprendizado também, né? Porque não é simplesmente chegar aqui e desenvolver um jogo e programar e tudo mais. Você precisa fazer várias coisas antes, igual eu estava fazendo a pesquisa de mercado em relação a jogos de plataforma 2D. E aí, em cima dos jogos de plataforma 2D, foram até os reacts que eu gravei, baseado nos jogos que eu encontrei. E aí, baseado nesses jogos que eu encontrei, eu comecei a montar meu benchmark para saber se vale a pena desenvolver o jogo, não vale a pena desenvolver o jogo. Então, assim, é uma forma que a gente utiliza para poder maximizar aí todo o nosso potencial, podemos dizer assim. E eu gosto muito desse estilo de anotação. Antes eu fazia só no caderno. Só que aí acaba aquele negócio, caderno, você perde a página e tudo mais, o caderno está em casa e você precisa fazer uma consulta em outro lugar que você esteja, então você às vezes perdia as informações. Com o Notion, você não perde informação. Tudo está na web. Então eu posso acessar no site, posso acessar no meu computador, posso acessar no meu celular. E eu preciso adicionar alguma coisa rápida, uma nota rápida, eu venho aqui no celular e
pum, consigo adicionar e ele já aparece aqui. Então facilita bastante na hora do aprendizado, na hora de buscar informações e tudo mais. Mas é aquele negócio, pode ser uma metodologia que não seja tão eficiente às vezes, né? Muita gente fala sobre otimizar, ter, como é que fala? Produtividade e tudo mais. E aí se você for colocar assim, você ter que criar uma nova base de dados para poder criar uma coisa, e aí cria uma outra base de dados, pode ser que não seja tão efetivo assim de produtividade, mas na minha visão, assim, me atende muito bem. Claro que vai ser de pessoas para pessoas, né? E depende do que você está fazendo. No meu caso aqui, todos os livros, todos os jogos que eu estou desenvolvendo, ideias, tá aqui. E aí eu consigo controlar o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer no momento, né? Que eu já mostrei pra vocês. Mas deixa aí embaixo nos comentários dúvidas sobre isso, que eu teria o maior prazer de ajudar vocês. E claro, a gente tá aqui pra ensinar. Então coloca aqui embaixo também nos comentários o que você quer aprender sobre desenvolver um jogo, criar um livro, escrever histórias, world building, tudo que vocês tiverem interesse, coloca aqui que eu terei o maior prazer de tentar trazer esse conhecimento para vocês. Se for algo que eu não conheço, eu vou trazer baseado no que eu vou estudar pra trazer pra vocês, entendeu? E aí às vezes a gente pode acabar estudando junto. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, se gostou do vídeo deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e claro, aqui embaixo tá as camisetas do canal, se ainda não viu, dá uma conferida. Nos vemos no próximo vídeo.